Fazer cinema é um desafio, mas isso nunca intimidou os realizadores que, ao longo da história, se propuseram a eternizar suas ideias em filmes. Dos grandes estúdios aos produtores independentes, o esforço coletivo é o que tira os projetos do papel. Por isso, hoje, vamos reunir alguns nomes importantes envolvidos com o cinema de Campinas e com o MIS atualmente, e entender como o museu contribui para manter essa missão de continuar com a produção cinematográfica presente. Está há muito tempo aqui no museu, né? Como é que começou a sua relação e o que te trouxe até aqui? A minha relação com o Museu da Imagem do Som é desde a fundação dele, 1975. Eu era estudante universitário no curso de História e participava do movimento estudantil com uma função que eu mesmo escolhi, do movimento cineclubista. Isso em 1975. Era um período muito difícil, porque era plena ditadura militar, né? E a década de 70, principalmente meados dos anos 70, vai ressurgindo o movimento estudantil, se reorganizando, ainda de forma semi-clandestina, com muita repressão. E a minha opção sempre foi, muito anterior a entrar na universidade, o cinema. Então nós criamos um cineclube, movimento cineclubista. Cineclube universitário, cineclube ligado ao movimento universitário de cultura. Mas havia muitas restrições para o exercício do cineclubismo, que a base era o equipamento. Tem que ter um projetor 16mm, que era a bitola do cineclubismo. E não conseguimos projetor na universidade, né? Então fiquei sabendo que tinha sido fundado o Museu da Imagem do Som de Campinas em 1975. O museu nem tinha sede. Ele estava temporariamente instalado, bem de forma provisória, na garagem do Paço Municipal. Depois que ele foi transferido para o Centro de Convivência Cultural de Campinas, a primeira sede do MIS. Bem, num final de tarde, uma colega e dois amigos fomos lá para ver se encontrava alguém. E tive a felicidade de encontrar o fundador do Museu da Imagem do Som, Henrique de Oliveira Júnior. Ele que tem todo um histórico importante, né, na cidade de Campinas, ligado ao cinema, à fotografia, ele nos acolheu. Então chegamos lá no final de tarde, ele disse, empresta o projetor, sim, 16mm, e até explicou, né, como utilizá-lo. E ele está fazendo uma revisão de filmes que ele tinha pego no Instituto Goethe, cinema alemão. Perguntou se a gente queria assistir. E ele percebeu o nosso entusiasmo, ele acabou assistindo o filme, fizemos uma amizade com ele, e ele não tinha nenhum vínculo político. O que ele tinha com tudo e todos é uma profunda afinidade e paixão mesmo pelo cinema. Então, a partir daí eu comecei a conhecer o museu. Ele foi instalado no Centro de Convivência Cultural de Campinas, tinha até uma sala pequena, né, Sala Glauber Rocha, e utilizava o Cine-Teatro Castro Mendes para periodicamente exibir filmes na bitola de 35mm. Bem, eu me tornei um frequentador assíduo, né? Todo dia ia lá, conversava com o senhor Henrique. Então a minha aproximação com o museu é através do cinema e como usuário, como frequentador. Aqui no MIS, o Cineclube é por autogestão. Então são os curadores organizados num movimento cineclubista, né, que se fortaleceu no pós-pandemia, que decide quais são os filmes que vão ser passados, quais são os filmes que vão ser exibidos, né? E tem uma qualidade maior, que por ser um espaço público, né, atrai as pessoas. E aqui a gente entende, né, a gente verifica pelos frequentadores, talvez minimizando, três grupos de frequentadores dos cineclubes. Tem aquele que é cinéfilo mesmo, vem por causa do filme, do diretor, vai discutir linguagem, né?
porque a gente sempre tem um debate depois, isso é uma característica do cineclubismo, né? O debate, né? A conversa, o bate-papo, né? Nem sempre é um debate. Tem aquele outro que gosta de cinema, acha que não entende nada de cinema, mas vem porque a gente exibe filmes que não estão no circuito. Né? Não que só tem filme papo cabeça, tem também, mas tem uma diversidade muito grande de filmes. Nós somos 25 curadores, 30 sessões de cinema por mês. Né? Nós movimentamos até agora, de janeiro a agosto, quase 6.000 pessoas na sala de cinema que cabe 72. Então é um movimento muito grande de gente. Né? Então tem esse segundo grupo, eu gosto de cinema, vou lá. E tem um terceiro grupo, e este eu acho que é um fator muito importante, né, e de nosso compromisso com o cidadão, com a cidadã campineira, por isso o espaço público é bom para isso, onde tudo é público e gratuito, né, até o trabalho dos curadores também é tudo voluntário. Voluntário não é uma coisa muito ruim, a gente fala que nós somos militantes da cultura. Né, e o que acontece é que tem esse terceiro grupo, que são pessoas que não têm outro lugar para ir. Este é o lugar do lazer, este é o lugar do entretenimento. E quando se junta todo esse grupo de pessoas, mais o curador que escolheu aquele filme, preparou a curadoria, né, se vai falar sobre o diretor, vai falar sobre o contexto histórico de produção do filme e vai falar sobre o filme, sobre linguagem e sobre o tema também. Né. Quando junta esse grupo, é fantástico, porque assim, o filme é arte, cinema é arte. E a arte nos afeta de formas diferentes. A gente lê o filme de acordo com a nossa biblioteca. Então, aquilo que eu vivi, aquilo que eu sou, onde eu nasci, a idade que eu tenho, onde eu estudei, se eu não estudei. Então, assim, eu vou ter uma visão de mundo que não necessariamente é a sua ou a do outro. E quando essas pessoas se juntam para conversar, um enriquece a experiência fílmica do outro. Fiz uma transição de carreira do jornalismo para o cinema há alguns anos. Esse projeto começou lá em 2018, foi nascendo com muito cuidado, né, com muita certeza daquilo que a gente queria fazer, que é trabalhar com uma linguagem diferente, né, humanizar a comunicação, trabalhar com cinema, com novas narrativas. E de lá para cá foi muito estudo, né, que foi necessário, foi muito contato com produtores audiovisuais aqui da cidade, né, muito aprendizado com essa troca e com esse espaço também, né, que a cidade proporciona para a gente produzir e exibir o nosso material. Então, tem sido uma jornada muito interessante, muito desafiadora também, mas muito gratificante. Eu sou diretor, roteirista e sou sócio da Habitante Filmes, que é uma produtora aqui de Campinas. A produtora tem 8 anos e dentro da produtora o nosso foco é o trabalho autoral, tanto de ficção quanto documentário. Acho que fazer cinema no interior tem muitas diferenças com fazer nos grandes polos, né, principalmente nas capitais. Eu acho que tem lados bons e ruins. De lado bom, eu acho que o principal é a identidade. Né, para a gente que é do interior, então eu, por exemplo, que nasci e vivi a vida toda aqui em Campinas, quando eu faço um filme aqui, eu consigo trazer as histórias da nossa cidade, né, a nossa cultura, nosso sotaque, as nossas paisagens, né, os nossos lugares. Eu já exibi filmes fora do país, principalmente em circuitos de festivais e mostras, né? Então, alguns filmes, eles sempre circulam muito no Brasil e muito no interior também, isso é muito importante pra gente, né? Muitas vezes os nossos filmes começam sendo exibidos aqui no MIS e daí eles vão partindo para fora, mas festival o festival acho que é um dos espaços mais interessantes para um cineasta frequentar, né? É onde existe muita troca de experiência, onde a gente conhece trabalhos diferentes, não só assistir a esses filmes, mas participar desses debates, dessas conversas é sempre muito rico e aí eu acho que isso vale sendo nacional ou internacional. Marcela, e né, diante da sua perspectiva agora tão inserida nesse contexto da produção, como é que você vê o futuro, tanto da produção de cinema local, quanto do MIS, esse espaço tão importante para a cidade? O MIS é um espaço fundamental, eu acredito que para a produção audiovisual de Campinas, do interior, para a cidade de Campinas, ele é, na minha opinião, um guardião da memória e da história social e cultural da cidade e acaba que é também uma ponte para o futuro, né? Um espaço para a gente se mostrar
para os espectadores, para a gente conversar com outros produtores culturais, para a gente uma vitrine para o nosso trabalho. Então eu só posso esperar que o MIS seja cada vez mais valorizado, que a população de Campinas reconheça esse espaço como um espaço dela, que o poder público invista mais no Museu da Imagem e do Som. Ele precisa de investimento, ele precisa de reconhecimento e que seja, como já é, né, consolidado, tradição, e que só ganhe cada vez mais espaço e frequentadores. Olha, o MIS, eu acho que ele tem uma importância em toda a cadeia do audiovisual. Então vai desde a formação, desde a formação de base mesmo, né, que eles recebem muitas escolas aqui para apresentar a história do nosso cinema, né, apresentar como que é a nossa profissão. O lado formativo profissional também, que eles recebem muitas oficinas técnicas, profissionalizantes. Eu mesmo já estive aqui algumas vezes, tanto como aluno quanto como professor, então sei como o espaço é importante nesse quesito. Existe a importância no circuito de exibição. O MIS exibe, acho que praticamente todos os filmes feitos na nossa região, sejam eles curta, longa, ficção, documentário, né? Sempre tem sessões gratuitas e abertas ao público aqui. E até depois na preservação, né? O MIS ele tem um acervo que é importantíssimo do cinema, não só de Campinas, né? Mas de todo o interior. E recebe também muitas exposições, como essa que a gente está agora, né? Que é a exposição dos 100 anos do cinema de Campinas. Então, o tanto de história que tem na nossa cidade, eu acho que o MIS é o principal guardião dessa história, né? Vamos dizer assim. O Museu da Imagem do Som, ele está sintonizado, como tudo, né? À sua época e ao seu momento histórico. Portanto, o Museu da Imagem do Som, ele é um local, ele é um espaço, onde esse futuro é construído, debatido, discutido e projetado. Não há futuro, e a gente imagina um futuro sempre melhor. Uma sociedade mais justa, mais humana, mais igualitária, sem tanta desigualdade, sem tantos preconceitos. Para esse futuro ser construído, vários locais são importantes. E um local que é fundamental é o museu. E o Museu da Imagem do Som, ao trabalhar com essa tecnologia do audiovisual, ele oferece, né, um instrumento de projeção para o futuro. O futuro não se tem receita, não tem fórmula mágica. Mas a construção de projetos para o futuro se abastece, né? Se alimenta, vai se nutrir do museu, onde está preservado o processo histórico. Então eu só posso imaginar um mundo melhor e teremos com certeza um Museu da Imagem do Som presente nesse mundo, melhor do que ele é hoje, mas nesse futuro melhor terá sempre o presente, o hoje, como é o MIS da Imagem do Som de Campinas. Ele é um espaço de projeção do futuro. Mas acho que o legado do MIS talvez seja isso que a gente está falando agora, né? É essa construção de identidade. Esse é um espaço... A fundação do MIS, ela é muito interessante. O seu Henrique e a Daís são pessoas... A Daís está aí, produzindo, editando livro, dando palestra. O seu Henrique, o que ele produziu de imagem, ele entra na prefeitura como fotógrafo da prefeitura. Então tem uma série de filmes, estão aqui depositados no MIS, né, contando a história da cidade. Eu fiz um filme agora, em 2024, e eu usei imagens do seu Henrique para contar como era Campinas, o que estava acontecendo em Campinas em 1956. Então, isso é muito importante. O MIS ele é um museu sério de imagem, som. A gente tem que lutar por ele, valorizar. O espaço que ele ocupa é maravilhoso. E o que eu mais gosto de estar no Palácio dos Azulejos é esse palácio ele foi construído por barão. Ele tinha senzala urbana. E hoje quem ocupa esse lugar é a população. Não é mais lugar de barão, é lugar de gente como a gente.
Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.